A área da saúde ainda vai ter muito espaço de crescimento no pós-pandemia. Seja bem-vindo ao canal do Guaral para a nossa série O que eu quero ser quando crescer. E o episódio de hoje vai retratar o curso de fisioterapia com o coordenador e professor Ives de Souza. Fique ligado. E aqui a nossa conversa com o nosso amigo, o professor Ives, que vai nos contar um pouco sobre o curso de fisioterapia. Mas antes, eu gosto sempre de começar a nossa conversa, primeiro dando espaço, né, Tudo bem, Ives? Como é que você está? Ô, Guilherme, tudo bem? Obrigado. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com você. E aí me fala, Ives, como é que você chegou nesse lugar da fisioterapia? Você era um aluno que gostava das aulas de ciências ou essa paixão começou a surgir mais no ensino médio? Como é que foi a sua trajetória até chegar aí? Foi muito atípica, foi completamente atípica. Eu ainda não conheci ninguém que teve uma história parecida com a minha. Eu sempre gostei muito de matemática. Adorava matemática, física, pensava em ser engenheiro, em ser um monte de coisa. E eu era atleta de judô quando era jovem e eu me lesionei, não fazendo judô, mas fazendo teatro durante o ensino médio. E aí eu precisei fazer uma cirurgia no joelho e fazer fisioterapia. Só que eu demorei um ano para voltar a andar. E eu lia coisas, não, tem gente que volta a andar em meses, em semanas, para esse mesmo tipo de cirurgia que eu fiz. Eu olhei na época e falei, olha, eu acho que não fizeram direito esse negócio em mim. Se eu fosse fisioterapeuta, eu faria melhor. Fui lá, fiz o vestibular para a UVA. Na época era muito concorrida a fisioterapia. Eram 4 alunos por vaga, era uma coisa bem disputada. E eu consegui entrar e cursei fisioterapia na UVA. Então foi bem É, atípico. com certeza. Pena que a gente pode ter perdido um artista, né? Porque Talvez, traumatizou, né? talvez. E me fala o seguinte, Ives, e esse curso? Qual é o diferencial? Você é o coordenador do curso de fisioterapia no Campus Barra, né, Isso. da Veiga. E o que oferece, né, o curso? E quais são as disciplinas? Como que é a formação de alguém que se interessa, assim como você, de querer saber qual o melhor processo de recuperação, o que está aí no mercado? Olha, eu acho que o curso da UVA, a fisioterapia especificamente, ele já oferece uma coisa que eu particularmente valorizo muito, que é a tradição. Então, é um dos cursos mais antigos que a gente tem hoje no mercado. É um curso que tem um corpo docente muito bem qualificado e muito ativo na área de pesquisa, em área clínica, área social. Então, dificilmente o aluno que entra ele não tem uma experiência prática com a fisioterapia, mas não só aquela prática de laboratório, mas também prática social, com as pessoas, com o paciente, com o atleta de alto rendimento, enfim, todas as realidades. É um exemplo para você ver que isso é uma coisa muito real e muito acelerada dentro da UVA. Em março de 2020, quando a pandemia chegou no Brasil de forma concreta, em março de 2020 a gente já fazia a reabilitação dos pacientes curados ou que passavam pela Covid-19. Então é uma coisa muito vanguardista. A UVA é vanguardista e a fisioterapia na UVA acompanha esse ser vanguardista da universidade. Além disso, a gente tem um currículo que é montado de uma forma a atender critérios nacionais, obviamente, legais, mas atender aquilo que a fisioterapia no mundo tem de mais moderno e de mais atual. Né? Então, a gente fala, por exemplo, de fisioterapia na área oncológica, para quem trata pacientes com câncer, muito antes de existir uma lei que obrigasse que isso fosse algo necessário de ter nos currículos de fisioterapia. Né? Então, a gente já sempre um passo à frente. Então, estudar na UVA, fazer fisioterapia na UVA é estar um passo à frente do mercado, isso sem dúvida nenhuma. Outro diferencial, o nosso currículo ele tem uma aderência, uma similaridade muito grande com alguns currículos de universidades europeias. E não é intencional, é simplesmente porque a gente acompanha o que a gente vê lá fora. Né? Então, tentar validação de diploma internacional, eu não vou dizer que é mais fácil, porque o processo é sempre muito difícil.
mas é menos complicado e demanda um tempo de estudo posterior menor quando se tem um currículo como o da UVA, isso para a fisioterapia. E tem uma questão que, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Nós temos um centro de saúde, que é um prédio de 9 andares de centro de saúde da UVA, e desses 9, 2 andares e meio são dedicados só à fisioterapia, com piscina própria, consultórios próprios, uma área de neurologia, tratamento de fisioterapia neurológico própria, uma área de reabilitação cardíaca e pulmonar própria, uma área de tratamento ortopédico próprio, área de ensino. Então a gente tem uma estrutura, em qualquer que seja o campus, que realmente favorece que o ensino seja prático, dinâmico, e mesmo nesse tempo de pandemia que a gente tem vivido, com algumas virtualizações, a prática ela segue de vento em popa nos nossos ambientes de prática, que são, modéstia à parte, muito bons. E a parte teórica, o que você caracteriza como mais importante? Você falou dessa proximidade com o currículo europeu, né? O que seria essa proximidade? A fisioterapia ela tem um tripé, que a gente chama, isso é bem clássico, é a anatomia, então o estudo do corpo humano em si, as partes do corpo, e nomes, funções, a fisiologia, que é como o corpo funciona, tanto nos seus sistemas, seus órgãos específicos, os próprios músculos e as articulações, como que eles funcionam, e a cinesiologia, que é o estudo do movimento do corpo. E movimento não só o movimento articular. Então a gente pode pensar em movimento andar, um braço que mexe, o ombro, a cabeça e etc. Mas também entra na cinesiologia movimentos que auxiliam funções sistêmicas, orgânicas. Né? Então, até que ponto caminhar realmente faz bem para o intestino, faz bem para o sistema cardiovascular. Então, esse tripé, anatomia, fisiologia e cinesiologia, são a base da fisioterapia no mundo inteiro. Aí entra o diferencial, primeiro, de Brasil, de ser brasileiro. Aqui a gente faz muita coisa com a mão. Coisa que lá fora é necessário um equipamento que custa centenas de milhares de euros para poder se fazer. E a gente faz com a mão, com a mesma eficácia, mesmo grau de reprodutibilidade, mesmo grau de segurança para o paciente. Entra a diferença de ser brasileiro. E, além disso, tem a questão das disciplinas teóricas elas serem aqui menos específicas. Parece ruim isso, mas não é. Eu vou te dar um exemplo, Guilherme. Eu fiz parte do meu doutorado na Bélgica, numa das 50 melhores universidades do mundo, que foi eleita a universidade mais inovadora da Europa no ano passado, que é a Universidade de Leuven, na Bélgica. E eu estudava com pessoas do mundo inteiro. Colegas que faziam reabilitação pulmonar, que é a minha área, comigo do mundo inteiro. E uma vez os colegas conversavam, existe um exame que mede a função dos pulmões. Sim, existe. Como que ele consegue medir a função dos pulmões? Não sei. Mas eu sei que mede, e o resultado é esse. Eu falei com eles, olha, ele mede porque ele calcula o peso da pessoa, esse peso tem um detalhe depois da vírgula, são 8 dígitos depois da vírgula, então é como se ele pesasse o ar que tem na pessoa. Então a gente troca o ar. Eu expliquei para eles como que o exame era feito. Eles estudaram em universidades ótimas, um na Alemanha, outro na Austrália, e faziam doutorado na Bélgica, e não sabiam um detalhe, que talvez possa realmente para eles ser muito detalhe, mas para a gente que é muito mais próximo do paciente, faz toda a diferença. Explicar para o paciente como uma coisa vai ser feita, entender como um resultado chega até a gente. Então aqui a gente ainda tem uma questão no Brasil de ensinar, e na UVA isso permanece, algumas universidades não mais, mas na UVA permanece, que é ensinar a parte clínica e depois a parte da fisioterapia aplicada. Então o fisioterapeuta que trabalha com neurologia na UVA, ele sai da graduação sabendo neurologia clínica, tanto quanto um médico neurologista, e fisioterapia neurológica, tanto quanto um fisioterapeuta que trabalha nessa área tem que saber, e isso vale para todas as especialidades que a fisioterapia tem, que hoje somam quase 2 dezenas. Então, eu acho que o grande diferencial nessa parte teórica vem nisso. A gente ensina a clínica, depois adapta ou mostra como essa clínica é executada na prática fisioterapêutica, e o aluno entende a coisa numa percepção um pouco maior do que simplesmente ensinar, mexe aqui que resolve. É uma coisa mais abrangente, né? Quantos anos de formação? São 5 anos de formação, 10 períodos. E ao final tem um trabalho de conclusão de curso mais teórico, mais prático? Como que funciona esse TCC? Né? Então, o TCC da fisioterapia hoje ele tem 3 caminhos. Um é o trabalho de conclusão de curso tradicional, a famosa monografia.
Então você vai, estuda um tema, disserta sobre aquele tema e apresenta para uma banca o tema que você definiu. Uma outra possibilidade que nós temos é você desempenhar uma pesquisa e publicar essa pesquisa num periódico científico, que particularmente é o que os nossos alunos preferem, porque eles começam essa cabeça de participar de ciência desde o 4º período, 3º, então eles já vêm acumulando a bagagem que permite a eles isso. Então muita gente acaba publicando num periódico. Uma terceira possibilidade é quando você não consegue publicar no periódico, mas você consegue enviar um resumo para um congresso e apresentar esse resumo no congresso. Então, se você apresenta um resumo no congresso, se você publica o trabalho numa revista científica de qualidade, ou se você apresenta a monografia tradicional, você consegue ser aprovado no curso. Então, tem opções para aqueles que são mais próximos da área científica, para aqueles que querem estar mais próximos, ou para aqueles que querem só cumprir um pré-requisito e trabalhar. Então, tem para tudo. E a empregabilidade, Ives? Você acredita que é um mercado em crescimento? Quanto que as teleconsultas, a gente estava falando um pouco sobre isso antes da gente começar a gravação, e como que é esse cenário aí no século XXI para fisioterapia? Olha, antes da pandemia eu poderia te dizer que era ótimo. Agora eu posso dizer que é fenomenal. Né? Especificamente, eu falo isso especificamente, mas é porque a gente está ainda no momento nebuloso, para a área de quem trabalha, quem quer trabalhar na área hospitalar. Porque realmente os hospitais estão necessitando cada vez mais de fisioterapeuta. E hoje no Brasil existe uma lei dizendo que unidades hospitalares que não têm o número mínimo de fisioterapeutas, e para cada nível de criticidade tem um número, na UTI é 1 para cada 10 leitos, na unidade de internação é 1 para cada 15 leitos, então tem um número específico. Os hospitais não podem funcionar sem fisioterapeuta. Então é uma coisa básica para o hospital, que se ele quiser estar aberto, é ter fisioterapeuta. Existe um regime de trabalho, então não adianta ter um fisioterapeuta, tem que ter vários para poderem suprir esse regime de trabalho. A área hospitalar, a empregabilidade hoje é enorme, ainda mais depois do período de Covid. A área de fisioterapia na terapia intensiva, ela cresceu mais de 1000% nesse período. Então, já era uma área que empregava muito, agora emprega muito mais. Só que a gente tem visto, aí eu vou ter que manter essa linha da pandemia, que os resquícios da Covid-19, eles são muito maiores que só respiratórios. Então, todas as áreas acabam absorvendo o paciente. Então, empregabilidade. Você sai da universidade e consegue um emprego? Olha, a empregabilidade de fisioterapia da UVA, ela é maior que 90% nos primeiros 6 meses após a graduação. Então, realmente, os alunos tendem a ser absorvidos pelo mercado de trabalho. O diploma da UVA na fisioterapia ele tem um peso muito grande. Né? Isso é uma coisa... Eu já fiz seleção de pessoas em hospitais há um tempo atrás, e isso é uma coisa que pesa. Né? Diplomas da UVA são mais bem aceitos do que outras universidades. Por aquela questão que a gente começou falando. A tradição que a UVA tem de formar bons profissionais. Né? Não é a tradição só do corpo docente, só da universidade, mas a tradição de quem saiu dessa universidade saiu bem, foi muito bom na sua área de trabalho e ajudou a fazer a fama da universidade, que continua até hoje. E também tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado. O fisioterapeuta, ele é um profissional liberal. Então, ele é dono do próprio nariz. E a melhor situação financeira para o fisioterapeuta é quando ele é chefe dele mesmo. Então, eu decido trabalhar no meu consultório, eu decido montar uma clínica, um espaço terapêutico, ou decido atender meus pacientes na casa deles. Eu faço minha carteira de clientes, eu entro em contato com colegas, médicos, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas, e a gente faz uma rede, e dessa rede vem os pacientes, as indicações, e aí você consegue ter sucesso, tanto profissional quanto financeiro. Então, trabalhar com fisioterapia e se sentir satisfeito, tanto do ponto de vista pessoal quanto financeiro, não é tão difícil assim, para aqueles que são bons e se dedicam quando estudam. Ives, então manda um recado para as pessoas que estão aí terminando o ensino médio ou já terminaram e estão meio em dúvida. Por que fazer fisioterapia? Olha, eu vou te dar dois recados. O primeiro vem de publicações internacionais dessas revistas que falam de finanças, sucesso, futuro, que é o seguinte, se você analisar os próximos 30 anos, então até 2050, muitas profissões que a gente conhece não existirão mais. E novas profissões surgirão. Algumas profissões vão se adaptar. Das profissões da área da saúde, que fazem assistência direta a pacientes em todos os níveis de criticidade, existem 5
que não vão deixar de existir. Uma delas é a fisioterapia. Talvez ela seja a que menos tem chances de deixar de existir. Isso segundo essas publicações e tal. Além disso, a fisioterapia trata diretamente de momentos onde o corpo não consegue responder de forma adequada. E a gente tenta fazer o corpo responder da forma correta ou minimizar a forma errada como ele responde. Isso é clássico, com uma coisa pela qual todos nós vamos passar, eu espero que todos nós passemos por ela por muito tempo, que é o envelhecimento. E a gente tende a ficar mais velho. A tendência da nossa população é ficar mais velha. E quanto mais velhos vamos ficando, mais vamos precisar de cuidado de saúde, isso é uma realidade, e a fisioterapia entra nesse local, nesse momento de assistência. A fisioterapia é a profissão do futuro, isso é falado desde que ela foi reconhecida no Brasil há 50 anos atrás, e a gente vai continuar falando por muito tempo. Ela se reinventa. Eu estudei com professores que fizeram fisioterapia com 4 especialidades, que era ortopedia, neurologia, traumatologia e respiratória. Hoje a fisioterapia tem 16 ou 15, enfim, quase 2 dezenas de especialidades. Fisioterapia que trabalha com incontinência urinária, fisioterapia que trabalha com estrabismo, paciente que tem convergência dos olhos, que você consegue trabalhar isso de forma muscular, com fisioterapia. Então, é a profissão do futuro, e se você não fizer fisioterapia, eu espero que você escolha uma área que te faça feliz e satisfeito, mas se você escolher a fisioterapia e se dedicar, eu garanto que você será, sem dúvida nenhuma, muito feliz, muito satisfeito, terá uma profissão com uma recompensa pessoal, emocional e financeira muito grande, obviamente tão grande quanto a sua dedicação pela profissão e pelo paciente, que é o nosso principal alvo, é sempre tratar o paciente bem. Ives, muito obrigado, com certeza, eu acho que muita gente vai se interessar por Tomara. por esse convite. Obrigadão, né? E a gente continua o nosso trabalho aqui mostrando as diversas possibilidades profissionais para quem está terminando agora o ensino médio. Muito obrigado, Ives. Obrigado você. Beijo grande, Guilherme. Valeu. Que profissão você pretende ter na sua vida? Essa série ajuda você a decidir o seu futuro profissional. E se você está gostando, curta, compartilhe, espalhe para todo mundo. E coloque aqui nos comentários que cursos você gostaria de conhecer mais a fundo. Até o próximo episódio de O que eu quero ser quando crescer. Tchau.